Oi gente, tudo bem com vocês? Olha aqui com mais um vídeo novo. O vídeo de hoje eu vim contar um relato pra vocês sobre o meu estágio de enfermagem. Pra quem não me conhece, sou a Fernanda, meu nome é Fernanda, eu sou técnica em enfermagem e tô no minha última semana de estágio de enfermagem. Gente, vocês não têm noção do quanto eu estava ansiosa por isso. E hoje eu resolvi contar um relato pra vocês, porque eu sei que vocês gostam muito de ouvir isso, de conhecer um pouquinho da rotina e afins. E eu acho que era um relato muito bom para contar para vocês. Eu acho que é um relato muito bom para contar para vocês. E eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Como eu falei para vocês, eu estou na minha última semana do estágio. Ai, para quem entende, para quem acompanha todo o rolo que deu minha faculdade, eu tô quase 7 anos aí fazendo faculdade, aí veio a pandemia, aí veio a gestação, enfim. Foi tudo muito conturbado, mas graças a Deus tá tudo chegando ao final. Vocês estão dando quanto eu quero muito acabar isso. Enfim, e aí, né, o antigo setor que eu estava estagiando é o centro cirúrgico. E agora eu tô no centro de material e esterilização. E eu estava no centro cirúrgico e, né, assim, gente, como o meu estágio é à noite, é muito cesárea, assim, noturna, sabe? No que tem de cirurgia ali das emergências, que infelizmente eu não peguei nenhuma, é mais cesárea, né? São cirurgias eletivas. E assim, gente, eu nunca tive problema com, assim, criança, setor, nunca me identifiquei com a pediatria, sempre contei aqui isso pra vocês, nunca me identifiquei com a pediatria, mas nunca tive problema, assim, emocionalmente eu sabia lidar muito bem com as situações. Eu sempre soube, né, sempre soube lidar muito bem com a situação. Mas, né, depois que eu me tornei mãe, tudo ficou um pouquinho mais complicado quando se trata de criança, então assim, eu fiquei muito mais emotiva, muito mais sensível com o assunto relacionado à criança. E por que eu tô contextualizando pra vocês, né? O relato é sobre isso, sobre o RN. E aí eu estava no centro cirúrgico, entrou uma mãe, que eu acho que era a quinta gesta dela, pra vocês terem noção, assim. Ela até ia fazer esterectomia, enfim, só que ela não é de Corumbá. Ela veio pra Corumbá, enfim, e aí acabou entrando em trabalho de parto. E ela tava 35 semanas, 34, 35 semanas. E a gente sabia o que estava acontecendo, que estava tendo um sofrimento fetal, enfim, ela estava muito nervosa porque todos os partos dela foram normais e ela precisou fazer uma cesárea, né, de emergência. E assim, gente, eu já estava muito aflita porque ela estava em pânico e eu me identifiquei muito com o pânico dela porque na minha cesárea eu também entrei em pânico, porque assim, eu tentei o parto normal, né, por 12 horas, mas não funcionou, aí eu fui pra cesárea. E a cesárea, eu fiquei muito nervosa porque eu nunca tinha feito cirurgia, passar sonda era um incômodo pra mim, lidar com medo de ter uma equipe ruim lá, ruim no sentido de humanização, tá, gente? Não de profissional. E assim, eu me vi nela, ela ficou em pânico, assim, deu uma ansiedade nela e eu me vi nela porque eu fiquei assim, exatamente assim. E aí, quando começou a cirurgia, o bebê nasceu, o bebê não chorou, foi pro pediatra, né, direto lá para os cuidados do RN. E aí que começou a minha aflição, porque o bebê não chorava, era uma menininha, né? A bebezinha não chorava. E aí, gente, eu comecei a ficar muito aflita, né? O médico começou os cuidados, começou umas lá, a ventilação, a técnica e a enfermeira daquele setor, gente, incrivelmente, assim, impecável, todos os cuidados que elas fizeram com o bebê. E aí o bebê não chorava de jeito nenhum. E eu tava ficando aflita. Sabe quando você começa a engolir seco, assim? Sabe, meu olho tava querendo encher d'água e eu nunca demonstrei sentimentos em um estágio, pra vocês terem ideia. E aí o bebê não chorava, eu comecei a ficar de longe e tava bem perceptível, assim, que eu não tava muito confortável. Mas eu fiquei de longe e a professora super respeitou porque eu tenho um bebezinho e, assim, é muito complicado pra quem a mãe vê aquilo lá, né? Uma criança quase morta. E aí, quando eu resolvi me aproximar, né? O médico começou a falar o nome da nenenzinha, vem, por exemplo, né? Não é o nome dela, tá? Vem, Giovana, volta, Giovana. Ai, chora, Giovana, sabe? Uma humanização, assim, linda de se ver. E aí, eu perto, assim, e de repente a nenenzinha deu um choro. Gente, eu juro pra você, é como se eu estivesse esperando uma notícia boa, e eu estava. E de repente aquele choro foi um alívio. Sabe quando você se conforta, tipo... E aí eu respirei fundo e falei, cara, era tudo que eu precisava naquele momento. Eu falei, professora, posso ir no banheiro, né? Porque assim, eu sou meio giga reada, né? Fui no banheiro, eu juro pra vocês, gente.
Eu só não conseguia chorar porque eu não sou muito bem pra lidar com as minhas emoções, mas eu engolia seco, assim, e falava assim, ai, obrigado, meu Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Só agradecia, sabe? A equipe foi impecável, mas eu só agradecia, tipo, a Deus pela sabedoria da equipe, pela agilidade da equipe, pelo conhecimento da equipe. Eu só falava, obrigado, meu Deus, nossa. Cara, gente, aquilo lá tava me corroendo por dentro. Eu não sei, quem é mãe vai entender, e quem infelizmente passou por alguma perda vai entender esse sentimento. Mas ver uma criança à beira ali de morrer e que acabou de nascer e a mãe tá lá na mesa de cirurgia esperando para conhecer, gente, é um misto de sensações assim, que a enfermagem tem que estar pronta para isso. E assim, como eu falei, eu nunca tive problema com isso. Mas a partir do momento que eu me tornei mãe, as coisas ficaram um pouquinho mais complicadas, porque sabe aquela frase, quando uma mãe perde um filho, todas as outras mães perdem um pouco? Isso é muito real, gente, porque eu estava sentindo a aflição e a angústia daquela mãe. Porque tudo que eu ia querer fazer, gente, assim que meu filho nasceu, o que eu queria era ver ele, de sentir, escutar o chorinho dele, e uma bebezinha prematura, e sem muita responsabilidade. O Apgar dela foi bem baixo, eu não lembro de cabeça, mas o Apgar dela foi bem baixo. E assim, quando ela chorou e deu aquele sopro de vida, assim, e voltou e abriu o olho e começou a observar tudo, gente, que menininha guerreira, guerreira, guerreira. Sabe, meu coração se confortou de uma forma que parecia que era minha filha ali. E foi uma coisa muito intensa, foi um dos sentimentos mais intensos que eu tive nos estágios. Tanto do técnico há anos atrás, como hoje, o da faculdade. E, enfim, foi esse relato. Não sei se você é mãe e faz enfermagem, se você é mãe e infelizmente passou por isso, mas acho que vocês me entendem. Se você é da enfermagem e passou por isso, comenta aqui qual foi a situação mais, assim, intensa emocionalmente que vocês já viveram no estágio. Comenta aqui embaixo, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado do relato. Se vocês gostaram, clique em gostei, que eu sei que vocês querem ver mais relatos aqui. Comenta o que vocês acharam. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!